E aí, turma, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho da história de como era a programação antes. Sempre é interessante você entender a história para você ver quais foram os passos, a evolução de tal tecnologia. Vocês entendendo a evolução, vocês além de não se sentirem perdidos na hora de estiverem programando em linguagem de alto nível, vocês já vão entender o que é isso. Vocês vão entender o como era difícil programar antes e o quanto a tecnologia evoluiu até hoje, ok? Então vamos lá. A programação antigamente não era escrevendo no teclado. Afinal, não existia teclado naquela época. E os programadores não eram os programadores. Como assim? Bom, quem criava o computador em si, os engenheiros que eram os programadores, eram os únicos que sabiam como programar aquela máquina grande, gigante. E como era? Válvulas, não era tecladinho, não era escrever letrinhas, era válvulas, era mecânica. Era você desligar a válvula, ligar a válvula e uma sequência disso fazia alguma coisa. Então você realizar uma operação de soma, exemplo, você teria que fazer o processo de ligar e desligar um monte de válvula em uma determinada sequência. Lembre-se disso, em uma determinada sequência, não era qualquer sequência, ok? Aqui temos outra imagem que representa isso, ok? E válvulas, que é o que eu acabei de falar. Só que acontece que eles escreviam no papel a sequência. Porque lembrar da sequência de como era fazer uma soma, de como era fazer uma subtração, de como era fazer um processo, era muito difícil lembrar disso. Uma sequência, desligado, ligado, desligado. Então eles resolveram escrever. Só que escrever também começou a ficar muito trabalhoso, porque imagina fazer uma sequência de 100 vezes, você escrever desligado e ligado, uma determinada sequência pelo papel, gente, é muito trabalho mesmo. Então o que eles fizeram? Falaram, bom, vamos chamar o desligado de 0 e o ligado de 1, que daí vai ficar mais fácil, porque escrever 0 é melhor do que escrever desligado, e escrever 1 é melhor do que escrever ligado. Então surgiu aí a notação binária, ok? Então a notação binária era usada para simplificar o processo de você lembrar da sequência de desligado, ligado, ok? E o que é binário? O que é essa notação binária? Binário, o bi significa 2, ou seja, apenas dois tipos de números, apenas dois valores, ou 0 ou 1, ok? Mas acontece que não para por aí. Muitos cursos eles apresentam a linguagem binária só até aí. Eles falam que linguagem binária é a linguagem que o computador entende, tá certo? Fala que eles falam que linguagem binária também é chamado ainda de linguagem de máquina, tá certo? Ou vamos ver mais o que é chamado. E às vezes é chamado de linguagem de baixo nível, mas linguagem de baixo nível não é só binário, ok? Binário é sim uma linguagem de baixo nível, mas linguagem de baixo nível é mais do que isso, vai além. Outras coisas, como as válvulas, também pode ser considerado baixo nível. Mais diferente, eu li um livro e vou apresentar para vocês de um modo mais aprofundado ainda. O computador na prática, ele não entende o número 0 e o número 1. Não entende, ele entende energia e não energia, ok? Ou seja, o 0 é quando pulsos de energia chegar no processador do computador, que é uma peça que processa todas as informações. Ou seja, quando chegar de 0 volts até 2.4 volts de energia no processador como um pulso, o processador vai entender que é 0, ok? Quando chegar de 2.5 a 5 volts, ele vai entender que é 1. Então presta atenção que é energia e não energia, o 0 e 1, na prática, ok? Mas daqui pra frente a gente vai falar binário como 0 e 1, mas não esqueçam, hein? Que é energia e não energia. Teve uma evolução dos paradigmas, começou com a programação de baixo nível, ok? Programação de baixo nível é aquela programação que mais se aproxima da linguagem de máquina, aquela programação bem primitiva mesmo, ok? Depois foi evoluindo, surgiu a programação estruturada, que já era alguns códigos, só que era códigos muito difícil do humano entender, era muita coisa. Depois eu vou dar um exemplo aqui na frente de como era e a diferença. Só que já era alto nível, ok? Para aquela época, ok? Depois, programação modular, já é alto nível até hoje, tudo mais. Que é o que? Bom, a programação estruturada, voltando aqui,
Os códigos é da esquerda para a direita, de cima para baixo e só, ok? Não pode sair disso, é uma sequência, ok? E tem que seguir essa sequência. Programação modular já evoluiu um pouco, então a programação modular já era possível criar pequenos módulos, salvar em arquivos e ser executado em determinado tempo da execução do programa principal, ok? Vamos pensar em um exemplo aqui. A programação estruturada teria que ser de cima para baixo, de esquerda para direita e tudo mais. E a modular, vamos pensar na modular como um exemplo prático aqui. O WhatsApp, vamos usar o WhatsApp. A gente vai usar muito o WhatsApp como exemplo. Você entra no WhatsApp, ok? E daí aparece a página da frente, ok? Não é necessário eu executar a parte de ver o perfil naquele momento. Por quê? Porque eu estou vendo só a parte inicial. Ou seja, na hora que eu entrar no perfil, o programa principal vai chamar o módulo responsável por mostrar o perfil, ok? Isso é possível com programação modular. E foi evoluindo mais ainda, chegou a POO. POO é Programação Orientada a Objetos. Isso que significa POO. Às vezes vocês vão ver invertido, vocês vão ver OOP, que era Oriented Programming Object, algo assim em inglês, ok? Só muda a ordem, mas é a mesma coisa, mesmo paradigma. E é esse último paradigma que a gente vai estudar. Vocês podem se perguntar o que é paradigma? Bom, paradigma é um padrão, ok? É uma forma que o programador usa para resolver um problema. Pense em paradigma como um padrão que é melhor. Padrão seria o quê? Exemplo, a gente tem um padrão para dormir, que é deitado, ok? Com os olhos fechados. Claro que circunstancialmente a gente vai dormir sentado, talvez, mas é dependendo da circunstância. O padrão, ou seja, o comum, o que é costumeiro a fazer é deitar com os olhos fechados e dormir, ok? Paradigma seria isso, seria um tipo de padrão. A programação é uma forma de resolver problemas. Vocês percebem aqui, ó, baixo nível em assembly, ó, como é que seria? Load Y, add2, store X, ou seja, algo... Falando isso, vocês não estão vendo isso aqui porque minha cara tá bem na frente. Aí, agora vocês estão vendo. Store X e tudo mais. Na linguagem de alto nível, vocês percebem que só vai fazer X igual a Y mais 2. Ou seja, você viu que para fazer a mesma coisa em baixo nível é 3 linhas. De alto nível é uma. Na verdade é 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Ok? Bom, tá aqui uma definiçãozinha melhor do que é linguagem de baixo nível, que é a linguagem de alto nível. A linguagem de baixo nível é aquela que mais se aproxima da linguagem humana. Me desculpe, gente. A linguagem de baixo nível é aquela que mais se aproxima da linguagem de máquina, da linguagem primitiva, ok? E a linguagem de alto nível é aquela que mais se aproxima da linguagem humana, com alto nível de abstração, aquela que entendemos, ok? Aquela que entendemos bem. E tem dois conceitos aqui que a gente vai ver também nessa aula, ok? Que é o que? Linguagem compilada e interpretada. O que é isso? Compilada é quando traduz tudo antes do programa ser executado, ok? Então, finge que eu vou abrir o WhatsApp. Se ela for compilada, vai traduzir todos os códigos, e existe códigos atrás dela, atrás do aplicativo, que vai ser convertido tudo para a linguagem de máquina. É isso aí, a linguagem binária. Vai ser traduzido para tudinho antes do programa abrir. Então o WhatsApp ele é compilado. Por que eu falo isso? Porque sempre que a gente vai abrir o WhatsApp, quando é pela primeira vez, assim, que ele fica executando em segundo plano, mas se você fechar ele pela uma opção no celular ali, ele demora um pouco para abrir. Dependendo do celular, demora mais ainda. Por quê? Porque ele está convertendo todo o código para a linguagem que o celular entende, ok? Para a linguagem binária. E a interpretada é diferente. A interpretada ela só traduz o que precisa. Se o WhatsApp fosse interpretado, ele seria assim. A gente clicaria para abrir ele abriria rapidão, ok? Só que na hora que a gente fosse abrir nosso perfil exemplo, ele iria demorar um pouquinho. Por quê? Porque ele estaria convertendo aquilo que é necessário para mostrar a parte do perfil para nós, ok? Entenderam o que é compilado e interpretado? É interessante, faz parte da metodologia de aprendizado rápido, de programação, vocês copiar isso daqui para algum lugar, ok? Vocês podem jogar fora o papel depois, mas o fato de vocês copiar isso daqui, e de preferência de colorido, ok? De preferência colorida as partes que nem tá aqui, é importantíssimo, ok? A psicologia, ela já provou que as cores, o que é mais colorido, a gente tem tendência
a gente tem a tendência de lembrar mais, ok? Falando nisso, quando você for sair para um encontro, usa um amarelo, usa um laranja, usa cores vivas, que daí o seu crush vai lembrar melhor do momento. Aí, ó. Uma dica, uma dica dentro do curso de programação, ó. É bônus. Bom, façam isso, copia isso em algum lugar, essas definiçãozinhas, ok? Pra vocês fixar bem, pra gente conseguir aprender realmente rápido, ok? E vocês conseguirem chegar em partes divertidas, porque a programação ela vai começar a ficar divertida quando vocês entender o que é if, else, o que vocês entender o que é while, o que é estrutura de condição, estrutura de repetição. Por que eu digo isso? Porque quando chegar nesse ponto de vocês entender o básico, que é o que eu vou apresentar nesse curso, vocês vão se deparar com uma condição de vocês poder criar qualquer coisa que vocês imaginar. Ou seja, eu quero criar um programa que pega uma quantidade X de, sei lá, de vamos ver aqui, de nota, e depois vai descobrir a média, vai verificar se o aluno passou ou não, se reprovou ou não. Enfim, eu quero desenvolver um aplicativo que mostra uma galeria, desenvolver um aplicativo de galeria próprio, meu. Ou seja, você vai conseguir fazer o que você quiser. O limite é sua imaginação e o quanto você sabe de programação, ok? Por isso que eu nunca digo que você aprende a programar totalmente tudo. Não tem como. Não tem como. Eu tô 2 anos na área e não aprendi tudo ainda. E nunca vou aprender tudo. Sou um eterno aprendiz. Bom, e a linguagem que a gente vai ver é a linguagem Python. E a gente vai dar a introdução à linguagem Python, falar um pouquinho sobre ela na próxima aula. E agora que eu falo linguagem, vocês provavelmente já estão relembrando de quando eu disse o que é programação, certo? Lembra que eu disse? A gente fala em linguagem português, você está me entendendo porque você entende português, que é uma linguagem, e os computadores têm suas próprias linguagens. Lembra que eu disse isso? Bom, é essa linguagem que a gente vai ver e a gente vai se aprofundar nela na próxima aula, ok? Essa aula já está ficando grande, então até a próxima aula, turma.